nós teremos a nossa aula 6, que vai falar sobre acessibilidade. Nossa aula sobre acessibilidade, ela vai ter a seguinte proposta: conhecer os princípios legais, os aspectos legais sobre acessibilidade. Que legislação trata disso? São muitas, né? Vamos focar em algumas de interesse para o ergonomista. E, ao mesmo tempo, trazer que a ergonomia, nós estamos falando que a ergonomia ela é proposta, né, para a maioria da população, né, a média. No entanto, nós vemos que não. Hoje, a acessibilidade, a ergonomia tem que tratar de todos, né? Então, para disposição, né, de calçadas, disposição de postos de trabalho, etc., a gente tem que cuidar também de toda, né, aquela pessoa que vai estar circulando numa área de trabalho. Então, como que a ergonomia trata isso, tá? Então, primeiramente, é definir o que é acessibilidade, né? Então, possibilidade ou condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tudo que envolve a tecnologia e outros serviços, as instalações, né, abertos aquelas pessoas que vão fazer uso público ou privado, ou até uso coletivo, né, na zona urbana rural, né, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Tá? Então, essa é a nossa definição de acessibilidade. E outra definição importante é o que é acessível, ou seja, é ter aquele espaço mobiliário, equipamento urbano, edificações, transportes, a comunicação, né? Tudo isso que possa ser alcançado, acionado, possa ser utilizado por qualquer pessoa. Tá? De posse disso, nós vamos entender aqui os três, né, pilares da acessibilidade. Tá? Autonomia, ou seja, fazer tudo sozinho, preferencialmente, eu não preciso de uma outra pessoa, porque aquela rampa já existe, né? Aquele espaço reservado, por exemplo, para o cadeirante já existe, e eu posso fazer aquilo sozinho, porque a empresa, o local que nós estamos falando, já pensou em todas as pessoas, ou seja, fazer tudo sozinho preferencialmente. Conforto, né? Fazer com o menor esforço, não adianta você ter que subir, né, num ônibus, mas com uma certa dificuldade, outras pessoas vão te ajudar. Não, você tem um elevador que vai te ajudar a subir, né, com menor esforço, e sempre, né, fazer com segurança. Então, esses três pilares são os pilares da acessibilidade. Por que é importante conhecê-los? Porque esses três pilares, a legislação que fala, né, de acessibilidade vão estar focando nisso, vão estar focando, por exemplo, num design, numa construção que envolve autonomia, vai estar focando em um mínimo de esforço e também sempre com segurança. Tá? Então, a visão ergonômica da pessoa, né, com deficiência, ela faz com que a ergonomia tenha o objetivo de propiciar a adaptação do meio de produção à média, só que para a pessoa com deficiência, a ergonomia vem fazer o quê? Adaptar o trabalho a essa classe de trabalhadores, né, específica, atingindo a todos, como a gente viu aqui agora há pouco, né, nos pilares. Tá? Então, os principais objetivos nesse quesito é o quê? Criar condições seguras, né, de trabalho para aquela pessoa que tem alguma incapacidade, né, ou por alguma situação, ela possa não ter mais isso, ou seja, ela consegue desempenhar bem a função. Né? Não vai colocar em risco ela ou outra pessoa. E prevenir desvantagens ocupacionais, ou seja, evitar o agravamento daquela incapacitação, porque aquele trabalho, aquela tarefa vai acabar trazendo esse problema. Né? Perfeito? E legislação, tá? Um pouquinho da legislação sobre pessoas com deficiência. Nós temos aí, por exemplo, a Lei 7.853 de 89, a Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência. Separo aqui, né, a Lei 8.213, e outras mais, que falam, né, sobre as questões relacionadas ao PCD. Tá? E, nesse caso, né, eu quero separar aqui também a 9050, a NBR, que eu vou apresentar hoje aqui, que vai falar sobre acessibilidade, edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos. Então, tivemos algumas versões anteriores dela, em 2004, aqui a mais atual, recentemente, 2020, tá? A nossa NBR. Então, uma coisa interessante que essa legislação diz é o seguinte: é necessário, lá no artigo 93, da 8.213 de 91, é necessário, obrigatório, né, a contratação pela empresa de modo progressivo para empresas com mais de 100 colaboradores na seguinte proporção, ou seja, até 200 empregados tem que ter 2% de PCD, né? De 501 a 1.000, 4% assim vai, ou seja, tem essa obrigatoriedade. Tá? Isso é interessante, que bom, né? Que bom que existe isso, cada vez melhor, ou seja, trazendo aí não mais a maioria, mas todas as pessoas tendo oportunidades, né? E nesse caso é fundamental, você engenheiro da produção, fundamental que você verifique uma tarefa que vai ser atribuída para aquele PCD que é composto lá na sua equipe de trabalho, que existe lá no seu trabalho, para adaptar, né, essa pessoa ao posto de trabalho da melhor maneira, atingindo lá a autonomia, atingindo lá o conforto e a segurança, tá? Então, é necessário conhecer as características dessa deficiência, para você atingir, para você levar ele a melhor tarefa, né? Para que as condições dos pilares da acessibilidade sejam aceitas, tá? Então, a legislação, que nós falamos agora, a 9050 de 2020, ela estabelece a nomenclatura necessária à compreensão dessas questões de espaçamento, de edificações, etc., importantes para a adequação, né, de uma pessoa com deficiência. Perfeito? Aqui está, na capa da norma 9050, acessibilidade de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos, tá? Muito bem, o que é uma pessoa com mobilidade reduzida? Aquela que temporária ou permanentemente, ela tem limitada a sua capacidade de se relacionar com o meio e utilizá-lo. Entende-se, então, como pessoa, mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, uma pessoa obesa também entra nesse caso, gestante, entre outros, né? Nós queremos atingir a maioria, né? Não todos, né? Todas as pessoas podem estar inclusas aqui, tá? No caso, uma pessoa com deficiência, o que é o caso? Pode apresentar uma redução, uma limitação, uma inexistência de condições de percepção dessas características que o meio ambiente traz, né, que pode trazer uma mobilidade, uma dificuldade de mobilidade, a utilização de edificações e espaços, né, de uma forma permanente, perfeito? Ou temporária. Muito bem, então qual que é a grande questão para o ergonomista, para o engenheiro de produção? É trazer o quê? Suprir esse indivíduo, né, com a capacidade residual de meios para superar isso, né? Isso não vai ser mais um obstáculo, ou seja, essas barreiras, tanto ambientais como comportamentais, elas vão ser superadas, tá? Então, o que é uma barreira arquitetônica? Mais fácil de compreender, o que é? É a barreira ambiental, ou seja, qualquer elemento natural instalado, uma edificação, um posto de trabalho físico, né, de circulação de espaço, né? Barreira comportamental, essa aqui é a arquitetônica. A comportamental vai ser o quê? Vai ser aquela barreira da discriminação, do preconceito, por parte das pessoas que compõem aí todo o quadro, né? Interessante, a gente só pensa muitas vezes na arquitetônica, esquece que existe essa barreira comportamental, e não é isso, a gente tem que agregar e não segregar, perfeito? Tá? Muito bem, então, aí fala um pouquinho aqui definindo aí a arquitetônica, as barreiras físicas, atitudinal, esses preconceitos, esses estereótipos, etc. Comunicacional, barreira dos métodos e técnicas de trabalho, dos instrumentos, nas barreiras invisíveis, por exemplo, nas políticas e normas da empresa, tá? E outras mais. Gestão assistiva, tá? O que é isso? Ação de apoio voltada para o desenvolvimento de habilidades. Então, a ergonomia traz essa gestão assistiva, significa que treinando membros do coletivo do trabalho, treinando a organização como um todo para coexistir com essas pessoas PCD e com toda a equipe de trabalho para desempenhar a melhor função, tá? E juntamente nós temos a tecnologia assistiva. Eu posso ter um produto, um instrumento, uma estratégia que colocado em prática pode prevenir, pode compensar, pode aliviar ou até neutralizar essa deficiência. Não é sentido mais isso. Eu resolvo, né, essas questões todas de modo ao PCD desempenhar o trabalho brilhantemente, tá ok? Muito bem, então,
Essa gestão assistiva, a tecnologia assistiva, o que ela faz? Ela resolve as barreiras, ela aniquila essas barreiras, oferece meios técnicos para a superação, adapta essa tarefa, né, de acordo ao indivíduo, configurando, então, isso como uma missão primordial da ergonomia, ser para todos, né? Muito bem, então, aí, diante disso, né, diante da norma 9050, bem extensa, com uma série de questões aí de arquitetura, de posições, de alturas, de espaços, etc., nós temos também um projeto universal, né, que diz o seguinte: ele vai estabelecer que produtos médios, produtos prédios, né, espaços, sejam acessíveis ao máximo possível de pessoas, para todos, né? E o que esse projeto universal vai tratar, né? Ele vai mostrar que um local de trabalho, né, uma edificação, ela tem que ter uma série de requisitos para que isso seja composto, ou seja satisfeito, ou seja, atingir todas as pessoas, né? Vamos ver o que são, o que fala esses 7 princípios, né, que vamos falar. Então, 7 princípios que avalia, né, esses produtos existentes, ou avalia, por exemplo, um sistema, um ambiente, de modo a trazer uma concepção global, ou seja, trazer isso para todas as pessoas. Tá, vamos lá? Então, uso equitativo, olha que interessante, né? Eu quero, então, que o meu espaço de trabalho, que o meu local de trabalho, que meu posto de trabalho, que a minha empresa, o lugar que eu estou passando na empresa, ele seja o quê? Equitativo. Ele possa trazer acomodação, né, para a pessoa de diversas habilidades individuais, ou seja, eu vou permitir essa passagem, essa utilização por todos os usuários, sempre que possível, né, de uma forma equivalente, né? Permitir o acesso, então, ao maior número de pessoas, ajustando, então, esse local às suas dimensões, mecanismos, acessórios, para que ninguém se sinta excluído, ou seja, é algo equitativo, perfeito? Até olha só que legal essa frase em verde, ó: por onde uma pessoa entre, todas entram. Por onde uma pessoa circula, todas circulam. Por onde uma pessoa sai, todas saem, tá? Muito bem, vamos aí falar disso e, ao mesmo tempo, trazer que essa situação toda sempre com segurança, com proteção, com privacidade, perfeito? Então, aqui um exemplo, né, mostrando, né, alguns casos errados aqui, por exemplo, eu tenho uma dificuldade aqui, né, nesse caso, para entrar, né, aqui muito mais ainda, e aqui mostra o quê? Mostra que um espaço, um produto tem uma porta abrindo automaticamente, com um sinal sonoro, ou seja, mostrando, né, que essa porta pode passar qualquer pessoa, perfeito? Flexibilidade, então, o segundo princípio, flexibilidade, ou seja, acomodar, então, uma larga faixa de preferências e habilidades, né, vários usuários, aí possibilitar o uso de destros e canhotos, adaptar as habilidades à força, alguém tem mais força, alguém tem menos força, né? Escolher o método de uso, permitir interrupção e recomeço a qualquer instante, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso pensar aqui uma tesoura, né, que seja para destro, seja para canhoto. Eu posso, por exemplo, pegar um computador onde eu tenho função de voz lá, né, com um programa tipo dos Vox, né, que você ficava ouvindo as informações, né? Outra coisa interessante, o terceiro princípio, que seja simples, né, e intuitivo, ou seja, não é algo, a tarefa, a utilização de algum equipamento, não é algo tão complexo, não é algo que seja tão difícil, ou seja, é de fácil entendimento, independe da experiência, do conhecimento especializado, né, de problemas de linguagem, ou seja, você elimina, então, com esse princípio, a complexidade, tá? Ou seja, você atinge e hierarquizar as informações de acordo com a importância, você gera, então, essa realimentação, ou seja, se eu perder esse caminho, eu tenho como voltar o caminho. Isso acontece na indústria, né? Isso acontece também na estrada. Você passou aonde você entrar, lá na frente tem o retorno, você vai poder retornar, ou seja, a realimentação, tá? Muito bem. Então, é o caso aqui, por exemplo, eu tenho lá um sanitário feminino, tenho um sanitário masculino, eu mostro, né, o símbolo facilmente visto, é fácil de entender. Agora, olha aqui embaixo, por exemplo, você vê aqui uma pessoa com uma certa deficiência e chega não sabe como utilizar, né, porque não tem uma facilidade, não é compreensível, né? Perfeito? Muito bem. Quarto princípio, né, a informação que seja fácil percepção, perceptível, ou seja, essa informação ela vai ser fornecida de uma maneira eficaz,
independente das habilidades sensoriais das condições ambientais, né? Então, eu vou destacar as informações mais importantes, eu vou melhorar a visibilidade dessas informações ou a audibilidade, né? Eu vou trazer, por exemplo, a utilização de contrastes, de texturas, eu vou trazer essas informações de modo perceptível, eu vou compatibilizar isso, a natureza, com aquilo que é transmitido, ou seja, eu vou fazer com que isso seja fácil entendimento, tá? Então, por exemplo, interessante, ó, eu tenho, né, o piso aqui, né, perto, o famoso piso, o usuário está passando aqui, ou seja, é um piso de passagem, né? Ele tem aqui um formato, e quando eu chego perto ali, né, onde é a porta, eu já tenho aquele piso de alerta, então já muda a configuração dele, ou seja, é fácil percepção, né, e traz essa segurança, tá? Então aqui mostra o desenho, aqui mostra de maneira prática, perto da porta, eu tenho aqui o piso de alerta, ali aquele outro piso de passagem, tá perfeito? Outra coisa que esse princípio traz, favorece a ergonomia, favorece que o local de trabalho ele apresente facilidades para adequação, né, para ser acessível, o que é? A tolerância ao erro, ou seja, vou minimizar da melhor maneira possível os riscos, as consequências de escolhas erradas, não intencionais, acidentais, não vai ter ambiguidade, né? É lógico criar aquilo, perfeito? Tá? Eu vou fazer isso de uma maneira a ter advertência, ter feedbacks, permitir um fácil retorno para que não haja problema de segurança, tá? É o caso da tomada, olha que interessante, né? Esse cabo aqui, esse plug, né? Ele só vai encaixar aqui, né? Agora, isso aqui é uma tomada residencial, aqui uma tomada industrial. Eu posso forçar o máximo possível aqui, só vai encaixar de uma maneira. Ou seja, eu faço o quê? Eu faço que eu tenho uma tolerância ao erro, não pode errar, né? Eu trago isso para o meu produto, por exemplo, tá? Espaço apropriado, abrangente, né? Que já falamos aí, a própria 9050 faz isso, que o espaço seja o mais completo possível para atender a todos, né? Então, por exemplo, eu tenho os espaços corretos de entrada, para a pessoa se locomover, para a pessoa estar parada, perfeito? Então, por exemplo, olha só, nesse estádio, né, eu vejo aqui uma posição, né, e uma reservada, né, para um PCD, perfeito? Ou seja, eu tenho o quê? Eu tenho um espaço abrangente, eu acomodo a todos, tá? Muito bem. Baixo gasto energético, já havíamos falado disso, ou seja, eu não tenho dificuldade para fazer aquela tarefa, né? Ou seja, eu não tenho, por exemplo, de utilizar muita força, movimentos repetitivos, exagerados, tá? Uma potência maior aí, tá? É o caso de maçanetas de fácil acesso, né? Uma torneira aí de sensor, simplesmente, tá? Sem nenhuma dificuldade para o entendimento, ao mesmo tempo para a utilização, tá? Então, pessoal, olha que interessante a missão da ergonomia, né? A missão da ergonomia é o quê? É você atingir, né, a maior gama de variações possível, ou seja, você vai trazer as características antropométricas de uma maneira conhecida, você vai conhecer as características sensoriais de ambientes, né, por exemplo, né, das pessoas, e para atingir essa maior gama, a ponto de, conhecendo então, né, a atividade, a tarefa, percebendo a tarefa, conhecendo a capacidade reduzida, física ou mental, né, do colaborador, né, eu posso o quê? Eu posso trazer, então, uma maneira mais ampla, né, o acesso a todos, ou seja, a acessibilidade ela vai existir, tá? Como você pode perceber, então, essa é uma, né, das missões da ergonomia, né, promover aí a acessibilidade, facilitar, né, a vida de todas as pessoas, e isso faz com que o engenheiro de produção tenha uma missão aí muito sublime, tá? Até a próxima, pessoal. Obrigado a todos.